O mercado mudou e isso já não é novidade para você. Mas o que pode ser novidade são os muitos termos usados no mercado financeiro, principalmente com essa popularização recente dos investimentos que a gente viveu aqui no Brasil nos últimos anos. Isso acaba atrapalhando desde investidores mais novatos até aqueles mais experientes. Mas fica calminho que a gente está aqui para descomplicar. E hoje a gente vai falar de curva de juros. Antes, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicando lá no sininho para receber as notificações sempre que a gente subir um novo vídeo. Então vamos lá! Para ir direto ao ponto, a curva de juros nada mais é do que a representação gráfica da expectativa dos agentes de mercado para várias taxas de juros em diferentes períodos de tempo no futuro, é claro. A junção desses pontos em um plano forma o que a gente chama de curva de juros futuros. E ela não tem impactos apenas sobre os investimentos que você ainda vai fazer, não. Ela impacta diretamente também os investimentos do presente, principalmente aqueles de renda fixa com vencimentos mais longos. Além de impactar indiretamente também os investimentos de renda variável. Mas para entender essa curva, como ela é feita e como ela impacta nas suas aplicações financeiras, a gente precisa entender um pouco melhor o que são os juros futuros. Juro futuro é o nome que a gente dá para os contratos de DI, ou depósito interfinanceiro, negociados no mercado futuro, que obviamente aqui é diferente do mercado à vista, né? Que o mercado à vista é esse que todo mundo conhece aí do pregão da Bolsa de Valores, onde você compra e vende ações das companhias, por exemplo. No mercado futuro, como o próprio nome sugere, né, você negocia apenas contratos financeiros com um vencimento em uma data lá na frente. Esses contratos podem ser usados como forma de proteção ou de especulação. E como ninguém tem bola de cristal para saber ao certo quanto a taxa básica de juros vai estar daqui 1, 2 ou 10 anos, e cada estimativa depende de uma série de números, cálculos e análises, o mercado financeiro desenvolveu essa espécie de seguro para se proteger de grandes variações. E esses seguros são aí os contratos de DI futuro. Olha, se você não sabe o que é DI ou o CDI e a Selic, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, onde o Juliano explica em detalhes esses importantes conceitos do mercado. Mas para esse momento basta você saber que o DI origina o CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou interbancário também. E ele representa os juros médios praticados nos empréstimos entre os bancos. O CDI é totalmente correlacionado com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso mercado e serve de referência para todos os investimentos de renda fixa no Brasil. Então, quando você opera contratos de DI futuro no mercado, o que você está negociando ali de fato são taxas estimadas dessa taxa básica de juros para diferentes períodos à frente, que evidentemente variam de acordo com as perspectivas dos investidores e, obviamente, do mercado como um todo, e com o tempo que se tem até o vencimento desses contratos. E como é que o mercado define essa expectativa de juros futuros? Bom, para ter uma ideia dessa taxa no momento mais à frente, os participantes do mercado se baseiam nos principais indicadores da conjuntura econômica, que são aí basicamente taxa de inflação, a política fiscal e monetária do governo, a dívida pública, o resultado primário do governo, ou seja, se vai ter déficit, que é quando falta, né? Ou superávit, que é quando sobra, as expectativas e os resultados do PIB, o Produto Interno Bruto, o nível de atividade econômica e o nível geral de emprego, além de olhar também para o câmbio e para a balança comercial. É bastante coisa, né? Bom, mas é a partir desses dados que o mercado consegue projetar a taxa de juros em um cenário futuro, analisando como será a situação em alguns meses, anos ou até mesmo décadas à frente. Ainda assim, é tudo uma análise, uma projeção, nunca existe certeza. Mas com os dados certos e uma análise cuidadosa, dá para estimar ao menos, né? Por exemplo, se a economia atual indicar potencial de que a inflação vai ser mais alta daqui a 2 anos,
Espera-se então que os juros estejam elevados nesse período. Com isso, os contratos de DI futuro, com vencimento em 2 anos, vão de alguma forma refletir essa expectativa dos agentes econômicos. E em momentos de estresse de mercado, como sempre ocorre durante as crises, o preço desses contratos também costumam ficar mais altos. Afinal de contas, como qualquer seguro, esses instrumentos financeiros ficam mais caros sempre que tem mais incerteza no horizonte. Você já tentou contratar um seguro para o seu carro ou para a sua casa se a rua onde você mora costuma sofrer com alagamentos? Certamente vai ser mais caro do que para quem mora em um lugar onde não existe esse problema, né? Porque o mercado, de alguma forma, ou no caso aí a seguradora, né, vai tentar colocar esse risco maior no preço do seguro, certo? E como é que surge essa curva de juros? Bom, essa aqui é bem fácil, né? A curva nada mais é do que a linha, ou curva, que se obtém ligando cada ponto que representa essas várias projeções das taxas de juros ao longo do tempo, a partir das expectativas do mercado ou dos agentes econômicos aí, como eu falei. O ponto central aqui é: as taxas ou expectativas de retorno mudam de valor em relação a diferentes prazos. Essa é a ideia básica por trás da curva de juros. Quanto mais incerteza tiver, maior o prêmio de risco que se pode esperar. Assim sendo, maior também a expectativa da taxa de juros, já que essa taxa é justamente o prêmio ou o preço do dinheiro. Quem decide os juros básicos da economia é o Banco Central com a taxa Selic. Mas isso é verdade apenas para as taxas juros curtas ou de curto prazo, né? Porque a estrutura completa da curva, que é o que importa no final, o Banco Central apenas consegue influenciar, mas não decidir. O controle dos juros é a forma que os bancos centrais utilizam para buscar controlar a inflação. A receita de bolo aqui é a seguinte: com inflação elevada e sem perspectiva de queda, aumenta-se os juros básicos, para estimular a poupança e as aplicações financeiras e, com isso, fazer com que a economia desaqueça e assim evitar que haja mais pressão pelo aumento de preços. Da mesma forma, caso a economia esteja parada e com baixa inflação, reduz-se os juros para injetar mais dinheiro no mercado através de crédito mais barato e assim buscar girar a roda da economia, acelerar os negócios e, claro, a economia como um todo. É por isso que a curva de juros pode ser mais alta em um primeiro momento, na parte curta, como a gente costuma falar, e mais baixa na parte longa, né? Ou precisamente o contrário. E que é justamente o que está acontecendo agora, enquanto eu gravo esse vídeo durante a crise do coronavírus. E é fácil explicar isso. Olha só, a gente vive em um momento com a economia em desaceleração, inflação bem baixa e controlada, pouca atividade, comércio retraído, desemprego em alta e por aí vai. Com isso, a taxa Selic, que já está bem baixa, a mais baixa desde sempre, pode cair mais um pouco ainda no curto prazo. O mercado, inclusive, espera isso, justamente para manter os estímulos aí econômicos. E dessa forma, também se espera um DI futuro mais baixo no curto prazo. Mais para frente, naturalmente, a expectativa dos agentes econômicos se inverte. Com juros mais baixos agora e com toda a injeção de dinheiro que os bancos centrais fizeram na economia nesse período turbulento de crise, se espera uma maior pressão pela alta de preços no futuro aí mais distante, assim que a economia voltar a reagir e as pessoas começarem a gastar mais. Então, para compensar esse desequilíbrio atual e controlar a inflação, se espera que o Banco Central tenha que aumentar a Selic daqui a um tempo. A reação dessas expectativas do mercado se dá na curva de juros ajustada a esses diferentes períodos. É por isso que se nota uma tendência de baixa agora na parte curta da curva de juros, com uma elevação gradual em alguns meses à frente e até chegar a juros mais altos lá na parte longa dessa mesma curva de juros. E ela afeta praticamente todos os investimentos, direta ou indiretamente. A curva de juros vai afetar mais diretamente as taxas atuais das aplicações de renda fixa, aquelas que você pode decidir fazer hoje, por exemplo. Mas também vai afetar o preço atual dos títulos antigos que você já tem na carteira, especialmente aqueles com vencimento mais longo. Porque o mercado traz a valor presente a expectativa de rentabilidade desses papéis pré-fixados
contratados a juros mais altos no passado e vão incorporar mais valor em um momento de juros mais baixos e vice-versa. Quanto mais tempo tiver até o vencimento, mais valor a incorporar. No entanto, essas mudanças nos preços de mercado só vão afetar o investidor se ele se desfizer do título antes do vencimento ou neste momento atual. Caso ele carregar esses investimentos de renda fixa até o vencimento, então ele vai receber sempre os juros contratados lá no início da aplicação normalmente. E a curva de juros também impacta, só que de uma forma indireta, as aplicações de renda variável. De forma que, tão maior sejam as perspectivas de taxas futuras, menor é a atratividade dos investimentos em renda variável. Afinal de contas, para que você vai querer correr riscos se você pode ganhar bem no conforto da renda fixa, certo? Aliás, o efeito oposto desse caso ocorreu no ano passado com os fundos imobiliários, que misturam essas condições de renda fixa e renda variável, e justificou muito do movimento que eu já expliquei nesse vídeo aqui, ó. Então o recado aqui que fica: é sempre bom analisar e fazer ponderações sobre todas as possibilidades do mercado que podem variar bastante conforme as expectativas do futuro. E claro, você sempre pode contar com a ajuda de um assessor de investimentos para fazer isso. E olha só, se você já tem uma carteira de investimentos e deseja uma análise de um especialista, ou mesmo está querendo montar a sua carteira e para isso quer conversar antes e tirar dúvidas com um assessor, aqui na descrição tem um link para você falar com a nossa equipe aqui da EQI Investimentos. Ou também, se você quiser, pode mandar um e-mail direto para mim, eu vou ter o maior prazer em te atender. E aí, você gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e os seus comentários. A gente gosta bastante de saber a opinião de vocês. Bom, era isso por hoje. Até o próximo vídeo e bons investimentos para você.